Muito bom dia, senhor presidente. Cumprimentar aqui a mesa diretora, os nossos colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar os servidores dessa casa, as pessoas que se fazem presentes também na tribuna. Inicio aqui a minha breve fala, primeiramente parabenizando todos os nossos colegas, os vereadores, que foram honrados pelo voto popular, que estão aqui hoje nessa casa para traduzir esse sentimento de mudança, de renovação, de busca de melhores dias para a nossa gente. Essa última eleição foi um retrato daquilo que espera verdadeiramente a nossa sociedade, o nosso eleitor, esse clamor de transformação social e de mudança, que essa mudança venha de fato chegar à mesa dos boavistenses. Então, parabenizo todos os nossos colegas, os nossos vereadores, a nossa bancada feminina, que certamente vai fazer um grande trabalho nessa casa, e tenho conversado com todos a respeito dessa legislatura e que me empolgou e me deixou feliz em saber que o nível dessa legislatura é extraordinário. Vereadores verdadeiramente comprometidos, pessoas, homens e mulheres de bem, com passado limpo, com pessoas verdadeiramente compromissadas com a nossa terra. Isso aumenta, viu, vereador Júlio, aumenta o nosso compromisso, aumenta ainda mais o compromisso dos vereadores veteranos, que já têm uma lista de serviço prestado para essa cidade, e aumenta também a responsabilidade de elevar o nível. O que eu disse muito nas nossas andanças, na campanha, era justamente elevar o nível do debate e das discussões na Câmara Municipal. Dito isso, eu venho aqui nesse primeiro dia, usando a tribuna, pedir de todos os nossos colegas, de todos os nossos vereadores e, sobretudo, os vereadores mais experientes, presidente Genilson, é pedir a união para o fortalecimento do Parlamento Municipal. Eu, que acompanho política há muitos anos e por várias vezes estive do lado de fora, nessa tribuna, acompanhando os debates, e a gente viu momentos e momentos da Câmara Municipal de Boa Vista. Momentos que o nosso vereador decano Manuel Neves acompanhou os dois momentos dessa casa. O momento em que essa casa era combativa, em que ela debatia e que ela estava verdadeiramente ligada e de acordo com os interesses da população. E momentos também que muitas vezes essa casa se curvou, ficou de joelhos a alguns interesses pessoais de alguns vereadores, ou mesmo renunciando à prerrogativa dessa casa de cada vereador em troca de alguns privilégios e favores. Portanto, deixo aqui essa reflexão para que nós, vereadores, todos eles, possamos exercer verdadeiramente o papel de vereador, o voto que foi depositado, para que a gente não possa, daqui a 4 anos, ser rejeitado nas urnas, não conseguir entrar numa casa de um eleitor, para trazer essas chagas que, alguns anos atrás, a gente viu passar com outros vereadores. E por isso é importante o papel de cada vereador e do vereador ser, sim, corporativista, proteger o colega, trabalhar. Muitas vezes o colega traz aqui nessa casa uma matéria interessante que vai, de fato, ajudar as pessoas, mas às vezes, pastor Gil, é rejeitado nessa casa aqui, atropelado por uma tropa de choque da Prefeitura de Boa Vista, porque não tem interesse, ou porque rivaliza com o vereador, porque faz oposição, e a população na ponta é que vai padecer e não vai ter esse benefício quando é proposto por esse vereador. Já vi aqui diversas vezes vereador fazendo eufemismo exacerbado,
para a prefeitura, né, tentando escamotear, esconder algumas falhas, algumas dificuldades que a prefeitura enfrenta. Ora, qualquer município tem dificuldades. Não adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete. E o vereador é esse fiscal. Esse fiscal, e a gente, nós vereadores, não podemos tirar essa prerrogativa do vereador. Muitas vezes eu vi aqui, aí do lado de fora, vendo o vereador Ítalo combativo aqui nessa tribuna, presidente, e tratado muitas vezes como herege, né? Parece assim que queria colocar uma forquilha no pescoço do vereador Ítalo, colocar numa cadeira de inquisição, pastor Manuel Neves, ou mesmo tacar ele numa fogueira aqui fora, porque ele fazia contrapontos que deixavam insatisfeito a gestão e vereadores da base. Ele só estava usando a prerrogativa de vereador, né? E essa forma ortodoxa que alguns colegas, aliás, vereadores de outra legislatura, tratavam os demais colegas, a gente não pode permitir que aconteça nessa legislatura, né? O vereador tem seu papel e o resultado do trabalho do vereador Ítalo, que eu peguei como exemplo agora, é só observar as últimas eleições, com votação expressiva, sempre o mais votado, um dos mais votados de cada eleição, que é o reflexo do trabalho dele, da forma combativa que ele trabalha aqui nessa casa, né? E para continuar essa reflexão, percebam, né, os vereadores de legislaturas passadas que não voltaram para essa casa ou que tiveram votação pífia. Foi também a resposta do eleitor, da sociedade, da passividade, né, da forma covarde que trabalhou aqui como vereador. E esse é mais um desafio que nós temos de dar essa garantia para que os nobres vereadores e vereadoras possam trabalhar e ter as suas prerrogativas atendidas. Me lembra ainda, pastor Manuel Neves, né, do bravo vereador Linoberg, né, pessoa qualificada, estudiosa, né, que elevou bastante o nível da discussão aqui nessa casa e que teve aqui por diversas vezes, né, projetos, emendas recusadas devido ao seu posicionamento, né, de oposição, que era correto, né, seguindo as suas convicções. Então, isso não podemos deixar se repetir aqui nessa casa. O vereador é o representante do povo, é o político mais próximo da sociedade. E essa casa é uma caixa de ressonância da sociedade. Ele tem que reverberar o sentimento da população. E dizer aos colegas, né, que cada fala, cada matéria que for discutida, apresentada aqui pelos senhores, e que for ao encontro da nossa gente, vai ter o meu apoio, vai ter o meu posicionamento, vocês terão aqui, certamente, um amigo, um aliado para a gente trabalhar para a nossa gente, tá? E também quero citar aqui um propósito, vamos sugerir aqui, presidente, que é a necessidade de reformular o regimento interno dessa casa, né? Por quê? São as diretrizes e bases dessa casa. Um piloto de avião vai para determinado destino, ele tem que traçar a rota, o plano de voo. Você vai fazer uma edificação, uma casa, tem que ter um plano arquitetônico, de cálculo estrutural. Ora, essa casa não pode ter um instrumento, que é o nosso regimento interno, que parece uma coxa de retalhos, né? Que deixa vago muitas coisas. Isso nos preocupa. Quero propor, presidente, a mesa diretora, o Senado tem uma equipe técnica que dá esse auxílio às casas legislativas municipais, que pode nos ajudar a melhorar, a reformar o nosso regimento interno para dar as diretrizes para que nós possamos ter um trabalho mais assertivo nessa casa. Aqui, Adjalma. Vereador Adjalma. Me permita uma parte. Claro. Quero
parabenizar a Vossa Excelência por estar trazendo, né, esse assunto no plenário. Até ontem, eu acho que eu tive mais o vereador Gil com o presidente, ele já até tinha comentado também sobre a questão da reformulação, né, de melhorar o regimento interno da casa, e quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que é hora mais que nunca da gente fazer trazer, né, o regimento interno, né, também como a lei orgânica. A gente precisa dar uma melhorada, né, tanto na lei orgânica do município, quanto no regimento interno. Mas, principalmente, para o regimento interno, para que nós possamos ter segurança, né, do que diz o regimento interno, para que o presidente possa ser realmente presidente, exercer a função dele, sem ter que ser psicólogo de vereador, e que, mais que nunca, que os outros vereadores, tanto a minoria, quanto a maioria, quanto a questão partidária, possam se sentir aqui, tanto a população se sentir representados, como também os vereadores aqui não se sentir inferior, por ser só um de um partido, e que esse regimento interno, com certeza, mais que nunca precisa de... Viu, senhor presidente? Eu estou fazendo aqui a parte do vereador Marcelo, mas eu sei que vai partir de Vossa Excelência, mas conte com o meu apoio, concordo, e é hora da gente fazer, sim, umas mudanças no regimento interno da casa. Obrigado, vereador, pela parte. E, complementando essa questão da necessidade de reforma do nosso regimento, é no sentido também de melhorar a prerrogativa do vereador, de dar as garantias, né, no que reza a nossa lei orgânica, o papel, vereador Tiago, do vereador. A gente percebe que o nosso regimento, em diversa parte, deixa muito vago e muitas vezes é necessário recorrer, em casos omissos, ao regimento da Assembleia Legislativa, né? Por exemplo, situações aqui em que há necessidade de convocar um titular de uma pasta do município, um secretário, um diretor de indireta, né? Deixa muito vago, né? Diz, por exemplo, convocar a mesa diretora, o plenário, quem convoca o secretário. A gente ouviu dizer que tem que mandar as perguntas primeiro para o secretário. Ora, manda um questionário, ele responde, então. Isso é apequenar a atividade dessa casa, o trabalho do vereador. Então, conclamo os nossos nobres colegas a se unir nesse sentido, de fortalecer o parlamento, de fortalecer o vereador, que certamente a sociedade vai reconhecer o trabalho de cada um, com um vereador forte, com um vereador atuante, que ele possa, de verdade, né, traduzir o sentimento da nossa terra, da nossa gente. Era isso, senhor presidente.